Olá a todos, nós vamos iniciando mais uma reunião, sempre gratos a Deus, a Jesus, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, e que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça entre todos os médicos, enfermeiros, todos os doentes do corpo e da alma. Nós hoje trouxemos do livro que chama Emmanuel, que é através da psicografia do Chico Xavier, que fala sobre a necessidade da experiência. Então vejam que é um texto de 1937, ou seja, já se vão 83 anos, mas nós vamos perceber que é um texto extremamente atual, sobretudo aí no momento em que nós estamos vivendo aí da pandemia. Então fala sobre a necessidade da experiência. Então Emmanuel nos diz: em vossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Então, de fato, nós vemos hoje, nos nossos dias, essa luta que se intensifica, né? Uma luta intensa, e que todas as classes são obrigadas, todas as classes são estimuladas ali a trabalhar, a lutar nesse período, né? Isso aqui está falando de 1937, mas trazendo para a nossa realidade, nós estamos no momento em que todas as classes, ricos, pobres, aqueles que têm mais ou menos condições, todos nós estamos sujeitos aí, estamos sendo testados, estamos sendo de fato provados aí no exercício da paciência, do cuidado, no exercício da confiança em Deus, né? Na valorização daquilo que nós temos, na valorização da nossa saúde, na valorização do trabalho de médicos, de enfermeiros, enfim, muitos aprendizados advêm dessas situações tão difíceis, né? Ele continua dizendo: ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Então, tanto no cenário daquela época quanto agora, né, as dificuldades, as lutas que nós temos na Terra, elas não são fruto da vontade de Deus, né? Nós, como ele diz aqui, é o reflexo da mente humana, é o reflexo das nossas atitudes, das nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, né? Então, esses momentos em que nós passamos, eles têm ali uma função regeneradora, uma função de nos levarmos a repensar, né, a mudar ali rotas, a reavaliar os nossos caminhos, a reavaliar o que de fato é importante na nossa existência. Então são momentos difíceis, mas que nos levam ali à reflexão, né, quantas dificuldades, quantas mortes ali acontecendo, né, mas como o Livro dos Espíritos fala na questão 749, né, que os flagelos eles são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, mostrar a sua paciência e a sua resignação à vontade da providência, e até mesmo multiplicam-se neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. Em outro trecho bastante interessante do Livro dos Espíritos, na questão 738, ele diz que nas grandes calamidades que destroem os homens, é como se um exército tivesse, durante a guerra, seus trajes estragados ou perdidos. Então vejam, é como se numa guerra os oficiais, os soldados tivessem ali os seus trajes estragados ou perdidos.
O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as roupas que usam. Vejam, o general tem mais cuidado com os soldados do que com as roupas que usam. Isso é uma metáfora nos dizendo que Deus, Ele tem cuidado conosco, que o nosso corpo material, esse corpo, claro, ele é extremamente importante, ele é o templo do nosso espírito, mas ele é transitório, ele é temporário, ele é a vestimenta do qual o nosso espírito se serve para o nosso crescimento. Então Deus está muito mais preocupado com o nosso espírito, com a nossa educação, do que com essa vestimenta. Por isso é que ele usa essa analogia aqui. O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as roupas que eles usam, se essas roupas numa guerra elas são estragadas ou se elas são perdidas. Então, voltando ao texto aqui de Emmanuel, ele diz: o céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Então, a experiência é essa chave bendita que abre as portas da compreensão. Poderíamos perguntar, mas será que não haveria outras formas de aprendizado? Sempre houve, sempre essas oportunidades elas estão ali disponíveis a nós, pelos próprios aprendizados, pelos aprendizados daqueles que nos antecederam, dos grandes espíritos que passaram pela Terra, pelos livros e, acima de qualquer coisa, pelo exemplo maior que foi de Jesus. No entanto, apesar de termos muitas vezes informações, conhecimentos, quantas vezes é somente quando passamos pelas situações, quando passamos pelas experiências, que nós sentimos e que nós de fato aprendemos, Até em relação a sentimentos difíceis, de ódio, de mágoa, de rancor, quantas vezes alguém tem tanto esse sentimento, mas quando passam por determinadas situações na própria vida, seja de saúde, seja ali sofrimentos intensos, quantos não falam: olha, eu não desejaria o que eu estou passando para o meu pior inimigo? Ou seja, foi a experiência dolorosa, difícil, angustiante, que provocou essa renovação, essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento. Então, nós temos sim oportunidades imensas de modificação, mas ainda pela nossa condição, porque somos espíritos ainda até em certos alguns pontos infantis, vacilantes, quantas situações só a experiência nos faz perceber, nos faz enxergar, nos faz sentirmos ali essa mudança que tem que partir de dentro, que não fica só no intelecto, que não fica só na razão, mas aquilo de fato toca ali as fibras mais íntimas do nosso sentimento. Por isso é que a experiência, como ele diz, é uma chave bendita que abre as portas da compreensão. Ele continua dizendo: cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca, e não evite o trabalho que eleva para as alturas. Há quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade diante dos combates que travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma suas possibilidades de progresso, oblitera, sufoca os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade e o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Então ele diz que podemos ali desprezar a luta, buscarmos a impassibilidade, ou seja, sermos seres passivos, que não assumimos a responsabilidade pela nossa própria vida ou pelo que nos rodeia. Isso vai sufocando ali os germes da perfeição que estão dentro de nós. Isso vai sufocando o entusiasmo pela vida, pelo ideal da vida,
que todos nós devemos ter, devemos alimentar. Mas ele diz: semelhante situação não se pode, todavia, eternizar. Então podemos até entrar nessa situação de impassibilidade, de desprezo ali pelas lutas que nos cercam, mas, como ele diz aqui, essa situação não pode eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia, chega, cedo ou tarde, o instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cimos. A alma estacionária, até então refratária, até então resistente ao progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Então, se nós podemos mergulhar ali nessa impassibilidade, não assumindo os nossos compromissos, chega para todos os espíritos, chega para todos nós, o momento em que nós acordamos e nós passamos a ter essa sede, essa fome, essa vontade desse impulso, desse crescimento. É como ele diz, a alma então sente a necessidade das experiências. Isso explica porque muitos escolhem aqui na Terra provas tão difíceis, tão dolorosas, porque eles sentem dentro deles que essas experiências, depois de vivenciadas ali com fé, com força, com paciência, elas são libertadoras, porque o próprio Livro dos Espíritos fala que um século no vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Ele diz, portanto, os sofrimentos que sentis por alguns meses, alguns dias, não são nada, são um ensinamento para vós e servirão no futuro. Os espíritos que persistem e sobrevivem a tudo compõem o mundo real. Esses são os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude, de toda a atenção do Pai. Os corpos são apenas trajes sobre os quais aparecem no mundo. Então ele aqui nos dá a dimensão da eternidade, que por mais que as nossas lutas aqui sejam difíceis, sejam dolorosas, haverá tanta alegria, haverá tanta felicidade se essas provas são suportadas com fé, com confiança, que nós não fazemos ideia de que essas lutas que às vezes nos machucam, nos sostegam, nos deixam tristes, se bem suportadas, se vivenciadas ali com a fé em Deus, com a fé na vida, elas reservam ali alegrias que nós não fazemos a menor ideia, do quanta felicidade nos aguarda quando tivermos superado os nossos sentimentos mais difíceis, sobretudo aqueles que nós trazemos ainda dentro de nós. Por isso ele fala nesse contexto o quanto a experiência ela é necessária ali para o nosso crescimento. E fica aí então para nossa reflexão. Ele ainda fala, acho que tem nesse rápido final, das reencarnações, que cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias. Vejam, lutas e de amarguras temporárias, porque ela significa, encarnação, a reencarnação significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes da vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Então fica para a nossa reflexão, para que nesse momento em que nós vivemos, nós podemos pensar o que temos a aprender com essas experiências que todos nós estamos passando.
Então, muito cuidado para não mergulharmos no desânimo, não mergulharmos excessivamente à busca de notícias, de detalhes. É claro que devemos e podemos nos manter informados, mas o cuidado para não mergulharmos nessa onda de desânimo, de tristeza, né? Para que nossos espíritos estejam fortalecidos para a luta que aguarda a todos nós, não só para o nosso próprio equilíbrio físico, mental e espiritual, mas para que de alguma forma nós possamos ajudar aqueles em situações mais difíceis que as nossas, né? Ainda temos aí a bênção de uma doutrina, de uma religião, temos ali os livros que nos ajudam, mas quantos que nesse momento, sem uma fé, sem uma crença, sem nenhuma convicção, se sentem absolutamente sozinhos, totalmente desamparados ali pela vontade divina? E felizmente nós temos esse conhecimento de que tudo que nos acontece, há ali um motivo maior, há um aprendizado maior, que depois da tempestade virá a calmaria, e estejamos ali nos preparando para que quando isso passar, depois de passado, nós possamos olhar para trás e percebermos, nos tornamos criaturas um pouco melhores, mais humanas, mais solidárias, mais confiantes. Então a experiência ela tem sido peculiar a todos nós, né? Mas os aprendizados, como cada um tem lidado com isso, aí é fruto das nossas escolhas, das nossas lutas, né? É fruto da nossa fé e é isso que nós temos que dia a dia ir nos fortalecendo, né? Na fé em Deus, na fé nos Espíritos que nos acompanham, na fé no nosso anjo protetor. E para finalizar, eu queria ler uma mensagem desse mesmo livro que fala sobre as almas enfraquecidas, ele diz. Aos enfraquecidos da luta, ele fala. Almas enfraquecidas que tendes muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia, sei da vossa resistência ao desespero, ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre uma aurora de alegria imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência, nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor, com coragem, com serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, o mais magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai, que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas nas menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade do universo. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe. Boa noite a todos. Vamos no encontro dessa noite finalizar o capítulo Aprofundando Experiências, em que vimos claramente os propósitos dos espíritos vingativos que se colocam como justiceiros, cujo objetivo é banir o cristianismo da terra.
E o último que se apresentou, como vimos, tinha sido um bispo por ocasião da Inquisição. E conforme foi chegando ali, conforme chegou o momento em que Eurípides Barçanufo, com a voz bem lenta, como numa hipnose verbal, sugeria para ele então: pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Porque ele não conseguia exteriorizar uma mudança diante dos argumentos que o Dr. Eurípides trazia, né? Mas o Dr. Eurípides percebeu que era um momento, que havia acontecido realmente ali, o momento favorável para que se projetasse algumas lembranças do passado. Então pede para que ele reviva aqueles momentos que estavam vivos dentro dele. E Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, relata que começou a surgir um ser de aspecto lupino que era percebido no perispírito da médium, babando copiosamente, contorcia-se, uivava, com olhos brilhantes que assustavam. Então, através da médium, percebia-se ali essa modificação desse espírito que passou a apresentar um aspecto lupino. Então, na medida em que ele foi adentrando, né, buscando nos seus refolhos as recordações, ele foi assumindo esse aspecto de lobo, né? Alguns que o acompanhavam e que ainda estavam na sala foram tomados de pânico e foram assistidos pelos amigos templários. Determinados espíritos que trabalham no bem, eles mantêm ali determinadas características de vestimentas, né? E tem certas habilidades desenvolvidas ali nas suas encarnações, nas suas experiências, e eles são importantes nesses momentos de segurança, de controle para os desequilíbrios, para os ataques. Então são presenças que trazem ali, que levam ali um respeito, né? Até por temor, e pela própria condição que já apresentam nesse trabalho, e, portanto, eles são utilizados, estão presentes nesses momentos mais delicados, né? Então, continuando. Isto falou o benfeitor ao atormentado comunicante. É o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame em que se homizia com outros servidores do mal. Então aqui o Dr. Eurípides coloca, né, que isso que está vindo à tona é o que ele periodicamente assume, a aparência que ele, naquele reduto de servidores do mal, muitas vezes ele se utilizou dessa aparência com objetivos, né? Com objetivos de amedrontar, de se impor, né? A partir de agora, diz Eurípides, será essa a sua única forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição, da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênio terrestre para a necessária recuperação. Novamente Cláudia acercou-se e deu prosseguimento aos passes de desligamento da entidade infeliz que chorava copiosamente. Então ele foi desligado ali da médium Amália, e foi colocado, né, como nós vimos, ficou muito claro para ele, o Dr. Eurípides coloca que ele teria a chance de ir recuperando a sua condição, a sua compleição, mas que essa situação, né, vinha ali da sua própria escolha, porque a sua aparência normal ele abdicou, ele havia abdicado pelos sucessivos disparates a que se permitiu. E o Dr. Eurípides continua, você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua
demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem, da sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes, destes dias de sofrimento inominável e intransferível. Então aqui, Eurípides coloca que quem vai ampará-lo é aquele a quem ele tem subestimado, Jesus, né? E é dele mesmo que ele vai receber toda essa ajuda desses mensageiros abençoados que em nome de Jesus acolhe e recolhe os seres amargurados e tristes pelos sofrimentos que nos é imposto. Agradecemos em silêncio ao Pai de Misericórdia esta oportunidade, agradeçamos, aliás, em silêncio ao Pai de Misericórdia esta oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro. Isso que foi dito a ele, cabe a todos nós percebermos a importância, de agradecermos a Deus a oportunidade de revermos o nosso próprio comportamento. É isso que devemos buscar todos nós, e esses exemplos nos são trazidos justamente para que tragamos para nós, como exemplo, como oportunidade, para que nos coloquemos em condições de mudanças necessárias. E nós vimos então esse corpo animalizado, E André Luiz já nos relatou isso várias vezes, Nos livros psicografados por Chico Xavier, ele nos relata esses fenômenos de zoantropia, em que espíritos vão assumindo a aparência de animais, espíritos, todos espíritos, mas que vão assumindo a aparência de animais e esse processo perdura por tanto tempo que eles já não se sentem mais humanos. Daí a dificuldade da mudança para muitos desses espíritos, porque eles se distanciam tanto do tempo em que se sentiam humanos, com aparência humana, que passam a sentir-se verdadeiramente animais, portanto, sentindo-se excluídos, nem tendo o direito de um perdão. E justamente esses trabalhos desobsessivos, eles são desenvolvidos para trazer o espírito, devolver ao espírito a noção da sua condição humana. E quantas vezes não se consegue isso, Através ali de um trabalho árduo, persistente, o espírito vai aos poucos se reconhecendo novamente como humano, e com isso aos poucos ele vai mudando essa compleição física, digamos assim, e retomando a sua aparência humana, E por que isso acontece, Por que eles vão assumindo essa aparência de animais e nem se dão conta do perigo que estão causando a si mesmos? Por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Então a nossa mente, ela vai moldando o nosso perispírito. Aquilo que nós cultivamos no nosso pensamento, como anseios, como desejos, vai moldando, vai modelando o nosso perispírito para melhor ou para pior. Nessas regiões de horrores, entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante se apresentam como ofídeos, que são serpentes, mantendo os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Nessas regiões trevosas, há também os que se apresentam como ursos e ovoides. Os ovoides seriam ali a fase mais degradante das manifestações espirituais, porque são aqueles que perderam completamente a sua forma perispiritual. Perde completamente a forma perispiritual pelas fixações mentais. Pela fixação mental no único ponto. Quando é um único ponto, leva a essa perda da forma perispiritual. E essa fixação no único ponto, que pode ser
o sexo aviltado, que pode ser a crueldade, enfim, nós chamamos de monoideísmo. Então, é o monodeísmo que é essa situação de uma fixação mental tal que pode levar o espírito a apresentar-se apenas como um ovoide, sem forma. Acho que vale a pena nós trazermos a fala de Eurípides Barçanufo, depois ali dessas orientações, dessas doutrinações, desses esclarecimentos, né? E tantos desses espíritos são levados para se beneficiarem dos tratamentos oferecidos, podendo voltar a uma nova encarnação, ou eram livres para voltar à sua região de ignorância e primitivismo. Então, eles foram orientados nesse sentido, que poderiam ser acolhidos para um tratamento, para uma mudança efetiva, desde que assim desejassem, porque o livre-arbítrio é respeitado, ou eram livres para voltar à sua região de ignorância e primitivismo, as regiões trevosas, né? A região dos horrores. Foram elucidados também que nesse período todas as edificações do mal seriam saneadas e seus habitantes iriam ser reconduzidos à reencarnação ou, de acordo com as cargas vibratórias resultantes da conduta moral, seriam recambiados a planetas inferiores, em razão da mudança que se vem operando na Terra para melhor. Então, eles foram esclarecidos que, insistindo nesta condição, seriam recambiados para mundos inferiores. Então, todos foram esclarecidos, todos tiveram a oportunidade de tomar a atitude que desejassem. E vamos ver então no capítulo seguinte ao que nós estudamos já, é o capítulo 13, as investigações prosseguem, quando o Dr. Eurípides faz então uma explanação para aquele grupo que estava ali participando desses trabalhos. E ele começa: Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como recurso divino, a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. É interessante porque ele vai nos explicar mais detalhadamente esse processo, né? De que somos ali, nós vamos criando, o nosso perispírito vai se adaptando àquilo que nós somos verdadeiramente. Então ele diz, o ser humano é na sua realidade tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. Então, das ondas dos pensamentos vai para as formas, né? A matéria maleável, neste caso, o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. Então, tudo aquilo que nós pensamos lá dentro de nós, tudo aquilo que nós cultivamos dentro de nós, como desejos, anseios, que fazem parte dos nossos pensamentos constantes, né? Tudo isso vai tomando corpo, vai tomando forma em torno de nós e se exterioriza através dessas ideoplastias que vão se plasmando pelo ectoplasma, né? E influenciando na nossa constituição perispiritual, né? E ele continua, porque a matéria é maleável, como ele disse, né?
De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Então, tudo dependendo daquilo que vai dentro de nós. Porque o que vai dentro de nós, na espiritualidade, se exterioriza. Aqui entre nós, no campo dos encarnados, nós podemos guardar muito bem guardado determinados sentimentos, determinados pensamentos que nós cultivamos, mas que não queremos que seja exposto, né? Mas no plano espiritual, para os espíritos, né? Para os espíritos, os nossos pensamentos estão lá, exteriorizados. O que nós somos é exteriorizado nesse campo energético que nos envolve, nessa aura em que todos estamos envolvidos, né? Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro, aí se encontra o seu coração. Então é isso aí. Onde está o nosso tesouro? Lá estará o nosso coração. E qual é o nosso tesouro? É aquilo que nós cuidamos. Do que nós cuidamos? De coisas boas? Ou cuidamos de coisas que deveriam estar nos desapegando, trabalhando para não cultivar mais, para não fazer parte das nossas vontades de uma forma tão forte? Vamos pensar em tudo isso. Onde está o nosso tesouro? Aquilo que nós cuidamos. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto, que acabamos de falar. É compreensível que aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros por cuja conquista se lutará mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo melhor aquilo que propicia a felicidade. Em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Tudo isso que ele está colocando aqui sobre o nosso perispírito, Kardec esmiuçou de uma forma muito clara, né, na codificação. Toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. Então, toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que vai se adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito que emite a onda mental e, em contato com o ectoplasma, consegue modelá-lo com seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. O ectoplasma, ele faz parte ali das nossas células, então ele é emanado por todos nós de uma forma natural e involuntária, né? Observe-se, por exemplo, que após a morte... Não, nós não vamos entrar nesse campo porque o nosso tempo acabou, está se esgotando, mas já dá para nós nos despedirmos por hora, nos comprometendo a pensar, a reavaliar essa colocação de Jesus, onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Então, onde está o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Então, nesses momentos que
todo o nosso entorno nos chama, grita, para que percebamos a necessidade de mudanças, para que esse nosso entorno, mais junto de nós, o nosso coração, como também de tudo que se passa nos momentos que vivemos, para que isso possa se modificar de uma maneira individual, de uma maneira coletiva, para que os frutos abençoados dessas provações que vivemos possam começar a ser vivenciados, experienciados na forma do aprendizado abençoado, que pode estar junto com a dor, mas que se reverta em aprendizado abençoado. Com muita gratidão no coração, peçamos a Deus e a Jesus que todas essas vibrações amorosas que sentimos nesses momentos se estendam a todo aquele que tanto necessita, aquele que se abre para o alto, aquele que busca em Deus e em Jesus o seu caminho. Permita, meu Pai, que tenhamos uma noite